Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre uma das passagens, né, uma frase na Bíblia que mais me escandaliza, que é: no seu coração voltaram para o Egito. Então vamos entender o que aconteceu. O livro de Gênesis termina com a história de José. José foi vendido pelos irmãos e acabou se tornando o governador do Egito. E aí, quando na terra de Canaã, na verdade no mundo todo, houve uma grande seca. E na terra de Canaã era onde estava, né, seu pai, Jacó, que é Israel, e os seus irmãos. E aí, quando veio essa grande seca, ele foi aquele que proveu a sua família com sustento. Então, toda a casa de Jacó, todo o povo de Israel, na época, né, era Jacó e seus filhos, Israel e seus filhos, 70 pessoas foram morar no Egito para fugir da seca, né, para fugir da fome. E aí o livro de Êxodo começa dizendo que quando José morreu e quando os seus irmãos e toda aquela geração morreu, se levantou um novo rei que não conhecia José, que não sabia do que ele tinha feito pelo Egito. E ele via o povo de Israel crescendo e se multiplicando, e aquilo começou a inquietar ele. Vamos ver aqui, Êxodo 1, de 9 a 14. O rei disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade celeiro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios, quanto mais eles afligiam o povo de Israel, mais o povo se multiplicava, e eles iam se inquietando cada vez mais, que esse povo crescendo, e se eles ficarem mais fortes, se eles tomarem a terra. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O povo de Israel amargou a vida. Os egípcios fizeram que eles amargassem a vida. Aqui eu quero dar ênfase ao sofrimento do povo de Israel, né? Vamos ver aqui Êxodo 2, 23 e 24. No capítulo 2 já fala sobre Moisés, mas vamos focar aqui no sofrimento do povo de Israel. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aí, no capítulo 3, Deus fala com Moisés e promete livrar o povo dessa servidão, dessa escravidão, né, dessa vida amarga que eles tinham lá no Egito. Palavras do próprio Deus. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E aí ele diz: o lugar do cananeu, do Eteu. Aí versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. O povo clamou a Deus, Deus os ouviu e Deus prometeu livrá-lo. Deus não só disse, como cumpriu isso aqui, ó. Versículo 19 e 20: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Deus promete que vai livrar o povo com mão forte, e Deus faz. Deus livra o povo de Israel com mão forte, mostrando seus sinais, mostrando o seu poder, mostrando seus prodígios no meio de Israel e para com os egípcios. E aí Deus manda as pragas, né, que atingiram os egípcios, mas não atingiu o povo de Israel. As pragas eram para afligir a eles, para mostrar a eles o poder de Deus. Mostrar a Israel também, mas Israel não sofreu com as pragas, somente os egípcios. Aí Deus livra o povo de Israel, né? Deus
tira eles da terra do Egito com grande poder, com manifestação dos seus sinais. Então, após a morte dos primogênitos, no capítulo 12 já, as pragas a gente vê no decorrer do livro de Êxodo, mas aqui no capítulo 12, os primogênitos já morreram, né? No versículo 13. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés, a Arão, e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Os egípcios, eles tinham visto o poder de Deus. Eles tinham não só visto, como sentido na pele e sofrido com esse poder. Então eles apertavam ao povo: vão, porque senão vai todo mundo morrer. Versículo 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. O povo de Israel não só foi liberto, como eles despojaram, eles saíram com ouro, com prata, com vestes, com todo o seu rebanho, com todos os seus filhos, com todas as suas mulheres. Eles foram libertos. Já Deus os tirou da servidão. Deus os libertou. Tem mais uma coisa. Em Êxodo 13, 21 e 22 diz que quando eles saíram do Egito, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca, versículo 24, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem nem a coluna de fogo durante a noite. Não se apartou a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Porém, no capítulo 14, Faraó decide perseguir o povo de Israel. E o povo, esse povo que foi liberto, que viu os prodígios, disse o seguinte, capítulo 14, versículo 11. Disseram a Moisés, o povo de Israel: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Deus tinha prometido uma terra boa. Deus não tinha dito que eles iam sair do Egito e morrer, não. Deus, esse mesmo Deus que livrou eles com mão poderosa, que ia adiante deles na nuvem, guiando eles, clareando o caminho. Esse mesmo Deus disse a eles que ia dar uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E eles tiveram a audácia de falar uma coisa dessas. E não para por aí, não. Esse aqui foi o povo que amargou a vida no Egito. Foi o povo que clamou a Deus, que estava desfalecendo, que estava gemendo. Esse é o mesmo povo. Mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, né, faz Moisés abrir o mar para que o povo passe por ele no mesmo capítulo, capítulo 14, versículo 21 e 22, é onde Deus manda Moisés abrir o mar se abre, fica com a parede de um lado e do outro, o povo passa. E quando chega a vez dos egípcios passarem, né, versículo 25, Deus emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por ele contra os egípcios. O Senhor, mesmo ouvindo essa murmuração, né, essa ingratidão de um povo liberto, mesmo assim Deus pelejou por eles e eles conseguiram passar e Deus afogou os egípcios. Então, o povo de Israel, eles tinham uma promessa e eles estavam vendo essa promessa se cumprir a cada dia, a cada desafio, o Senhor pelejando por eles. Agora eu vou passar um pouco mais rápido pelos versículos, não vou dizer referência, mas vai estar aqui aparecendo na tela e vai estar as referências aqui embaixo na descrição também. Então, vocês podem ler aí na casa de vocês o contexto completo. Eu vou passar pelos versículos agora um pouco mais rápido. Aqui sobre as reclamações do povo de Israel, sobre a murmuração deles.
O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles disseram isso, que eles comiam os peixes no Egito, eles comiam de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. No versículo 7 e 8 explica o que era o maná. E aí no versículo 9, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O maná é simplesmente pão do céu que Deus fazia cair sobre eles. E mesmo assim, eles desejavam o pão da servidão, o pão do açoite, o pão da escravidão, aquele pão que fez eles amargarem a vida. Deus mandava pão do céu para esse povo. Caía sobre eles e eles sentiram o desejo e a vontade das comidas do Egito. Um povo liberto sentia desejo e vontade da comida da servidão, da escravidão. Já no capítulo 21 de Números, tá? Versículo 5 diz o seguinte: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Chamaram o pão que Deus fazia cair sobre de graça. Esse sim era de graça. O peixe não era de graça não, mas o pão que caía sobre eles junto com o orvalho era o pão do céu, pão de Deus, realmente de graça. Chamaram de pão vil. Eu vou abrir um parêntese muito importante. Esse povo aqui nunca passou fome não, viu? Esse povo aqui jamais, nenhum caiu de fome, nenhum caiu de sede. Deus nunca deixou faltar. Lendo todo o livro de Êxodo, acompanhando, né, todo esse trajeto deles, não caiu um de fome, não desfaleceu um. Eles tinham muito, era a língua boa para falar, né? Força para reclamar eles tinham. As suas sandálias nunca se desgastaram, nunca sofreram no sol, e olha que estava no deserto, mas não sofreram com o sol porque tinha a nuvem do Senhor, então a eles nada faltou. O que faltou foi fé. Isso aqui era incredulidade. Tanto era incredulidade que no capítulo 14, eles chegaram à terra e mandaram os espias para ver a terra que Deus tinha prometido dar a eles. E viram que a terra era boa, mas tiveram medo. Tiveram medo do povo da terra e disseram o seguinte: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Às vezes me faltam palavras. Lá em Atos 7, Estevão, quando está fazendo a sua defesa, ele fala sobre Moisés e sobre como o povo foi liberto, e ele diz o seguinte, ele falando sobre Deus, né? A quem nossos pais, ali ele tá falando com o povo de Deus, então são os antepassados, né? Esse pessoal que foi liberto do Egito. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. E essa é uma frase assim que na Bíblia é a que mais me escandaliza. No seu coração voltaram para o Egito. Aquele povo, eu acabei de ler, né, que eles quiseram levantar um capitão e realmente voltar, mas não voltaram. Mas no seu coração, há muito tempo eles já tinham voltado, eles desejaram as comidas, eles tiveram medo, eles duvidaram, e no seu coração eles voltaram para a servidão. Porque no seu coração, eles não queriam viver debaixo da providência do Senhor. No deserto, eles não queriam ficar dependentes do Senhor. Eles não queriam ficar dependentes de algo que iria cair sobre a cabeça deles, mesmo que fosse o Senhor mandando o pão para eles. Mesmo que no fim do deserto tivesse a terra que mana leite e mel. Mesmo que eles tivessem uma promessa, eles tinham uma promessa perfeita. Deus já tinha mostrado que ia cumprir, que tinha poder para cumprir. Mesmo assim, eles voltaram no seu coração para o Egito. E mesmo quando eles atravessaram o deserto, quando eles chegaram na terra prometida,
quando eles viram a promessa acontecendo, tiveram medo. Apesar de toda a manifestação do poder de Deus, apesar de toda a fidelidade do Senhor, eles tiveram medo. Gente, ler de Êxodo a Deuteronômio, né, ler o Pentateuco e acompanhar todo esse trajeto, acompanhar todo esse mau exemplo que Israel dá, pra mim, é de se escandalizar. E o pior de tudo é que eu faço a mesma coisa que eles fizeram. Antes de me escandalizar com eles, eu preciso me escandalizar comigo, porque é isso que eu faço quando eu desejo as coisas do mundo, quando eu desejo aquilo que não agrada a Deus, quando eu murmuro muitas vezes por coisas pequenas, por coisas que assim não são nada, não são importantes, coisas que não importam, e eu tô murmurando, e eu tô reclamando, e eu brigo às vezes, e isso é desprezar a promessa que Deus nos dá. Isso é desprezar a providência de Deus. Essa ilustração eu quero de mim, né? Do povo de Israel, em paralelo comigo, assim, eu quero usar para nós convertidos, né? Para os convertidos, para os crentes, que às vezes a gente deseja e a gente chora pelas coisas do mundo, pelos desejos da carne, que Deus nos tirou dessa lama. E nós desejamos, e nós choramos. Às vezes a gente chora mesmo pelas coisas do mundo, sendo que Deus nos tirou do mundo. A promessa da terra prometida não foi suficiente para Israel se manter fiel ao Senhor durante todo o percurso. E muitas vezes a esperança do céu não é suficiente para nós. Ou para mim, talvez para você, não sei de sua vida. Não tô falando de você, tô falando que às vezes isso acontece. Às vezes a promessa do céu não é suficiente para nós nos contentarmos com o que nós temos, com a providência do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida medíocre, onde a gente não busque melhorar a nossa condição de vida ou coisa do tipo. Eu estou dizendo da forma que muitas vezes a gente age com ingratidão e desejando coisas que Deus não nos deu. O que Ele nos deu foi aquilo que nós temos. E às vezes a sua providência para nós não é suficiente. Entende? Eu tô falando disso. Eu não tô falando que você não pode ter mais. Eu tô falando que às vezes eu reclamo do que eu tenho, sendo que o que eu tenho foi o que Deus me deu. Eu estou reclamando da providência de Deus. Muitas vezes já aconteceu comigo. De eu abrir as panelas, olhar a comida e dizer que a comida tá ruim e eu ainda nem comi. Eu olhar, né, e o povo de Israel, eu me lembro demais disso que eu fiz. Que o povo, quando eu vejo o povo chamando o pão de Deus de pão vil. Como é que eu faço uma coisa dessa? Como é que eu abro as panelas, olho a comida, eu ainda nem comi, e eu digo que tá ruim? A comida que Deus me deu, que Deus providenciou. Por que tá ruim? Não tá ruim. Ruim sou eu. Então, assim, às vezes nós somos tão ingratos que, assim como a terra prometida não foi suficiente para o povo de Israel, o céu não é suficiente para nós vivermos a vida com gratidão, confiando na providência do Senhor, descansando nele. Eu me escandalizo com essa frase de Estevão, né? No seu coração voltaram para o Egito. Mas se eu olhar para a minha vida, eu também vou me escandalizar. Então, tipo assim, a reflexão que fica é, tipo, olhe para sua vida. Será que antes de você se escandalizar com as coisas que você leu, ou com os exemplos, né, que nós temos na Bíblia, será que antes de nós nos escandalizarmos com isso, nós não precisamos nos escandalizar com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós dizemos? Eu já disse coisas terríveis. Algumas na ignorância, na incredulidade, né, na impiedade, antes de me converter, mas eu já disse coisas terríveis. Eu não me escandalizo com as coisas que eu disse? Às vezes sim, eu não vou nem dar exemplo. Não vou nem dar exemplo. Sempre que a gente ler algo assim, que nos escandaliza, vamos orar, vamos refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras. Vamos orar, pedir para que Deus fortaleça a nossa fé, assim como os discípulos fizeram, para que eles aumente a nossa fé, para que a gente consiga confiar no Senhor, para que a gente consiga ser grato com o que Ele já providenciou e descansar na promessa da sua providência. Lá em toda a Bíblia diz que Deus não deixará faltar os seus, mas lá em Mateus 6, né, é um exemplo muito bom. Que Deus diz que Ele sabe do que nós precisamos e Ele vai prover. Então, que caiba ao dia o seu próprio mal. Então, que a gente não viva ansioso, né? Que a gente consiga ter fé para confiar no Senhor. Eu não tô dizendo para ninguém se fazer de doido. Trabalhe confiando que você vai ter aquilo que Deus quer lhe dar.
sabendo que nós estamos aguardando uma promessa perfeita no céu, que nós temos uma promessa, que nós temos uma terra prometida, nós temos a Nova Jerusalém nos aguardando. Então, vivendo com gratidão e confiando nessa promessa, né, inabalável, como manda Hebreus. Deus agiu como guia com Israel, e se nós olharmos para os meios de graça, para a Bíblia, se nós orarmos, se nós estivermos em comunhão em uma igreja legítima que prega realmente o verdadeiro evangelho, nós também vamos ser orientados. Nós também temos orientação, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra dele dizendo como nós devemos viver. Confiemos nela, né? Vamos orar muito para que Deus nos ajude, porque quando a gente bate na porta, ele abre, aquele que o procura acha. Então vamos orar para que ele nos ajude a viver com humildade, com gratidão e sempre confiando nele. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se fortalecido, espero que Deus toque no coração de alguém com essa palavra. Vou pedir a vocês para deixarem o like, né, se inscrever no canal, comentar aí alguma coisa, e Deus abençoe vocês. Até o próximo.